Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Thiago Souza. E aqui a conversa é sobre carro de verdade, sem complicação e com conteúdo que você realmente pode usar no dia a dia. Seja para entender melhor o funcionamento do seu veículo, pegar dicas de manutenção ou descobrir truques que facilitam a vida de quem dirige, você está no lugar certo. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste até o final, porque sempre tem algo que pode te ajudar de Batida no verdade. motor é um golpe de um componente em outro. Nos carros modernos, esse fenômeno pode ser encontrado com bastante frequência. Identificar a causa da batida é muito problemático e, portanto, muitos proprietários de automóveis não sabem como agir em tal situação. A seguir, analisaremos detalhadamente o que fazer quando o motor estiver batendo, que tipo de batida e como determinar sua origem exata. Características gerais. A batida no motor se manifesta com mais frequência quando as folgas entre as peças aumentam muito. Se as folgas se tornarem ainda maiores, o som da batida aumentará. A batida é causada pelo contato das peças entre si, o que faz com que elas se desgastem muito mais rapidamente. A rapidez com que eles se desgastam depende de fatores como a largura da folga, a condição do sistema de resfriamento e lubrificação, a carga e outros fatores. O mecanismo de sincronização, por exemplo, pode durar mais de 20.000 km com uma batida forte, mas o grupo cilindro-pistão quebra após 10.000 km. No caso de uma batida silenciosa e pouco audível na unidade, é permitido continuar a usar o carro para dirigir, mas é claro que é melhor passar na inspeção técnica. Se a batida for de volume médio, quando pode ser ouvida claramente, mas é abafada por ruídos estranhos, o carro não deve ser usado por um longo período de tempo. Procure ajuda especializada o mais rápido possível ou faça os reparos você mesmo se tiver as habilidades necessárias. Se houver uma batida no motor e ela for muito alta, pare de operar o carro imediatamente, pois isso indica problemas sérios no funcionamento da unidade de potência. O veículo terá de ser evacuado para a oficina mecânica com a ajuda de um reboque ou de um caminhão de reboque. Às vezes, a batida e o ronco no motor, que à primeira vista indicam exatamente um determinado problema, na verdade ocorrem por motivos completamente diferentes. Por exemplo, em motores a diesel, um ruído de batida e rachadura ao dar partida no motor aparece logo no início da operação, sinalizando o que parece ser um mau funcionamento da caixa de câmbio, mas, no entanto, a batida parece ser devida a uma falha no sistema de alimentação. A batida de uma polia do virabrequim mal apertada é absolutamente igual à do próprio virabrequim. É por isso que o proprietário do carro deve procurar a ajuda de especialistas para realizar um diagnóstico profissional. Causas. A batida na unidade de potência ocorre devido aos seguintes fatores: falhas de produção, o uso de peças desgastadas durante o reparo, ponto e vírgula, o uso de óleo de motor que não está em conformidade com as instruções do fabricante, uso frequente de combustível de baixa qualidade, ponto e vírgula, erros na operação do carro, transporte de cargas pesadas, direção errada muito brusca e coisas do gênero. Além disso, o motor pode começar a bater simplesmente devido ao desgaste de determinados elementos. A batida pouco clara no motor também causa detonação. Esse fenômeno ocorre quando a mistura de combustível e ar queima muito rapidamente e, como resultado, os elementos do motor de combustão interna são destruídos. As causas do aparecimento da detonação são: má qualidade do combustível, compressão muito forte da mistura combustível-ar, que é causada por uma grande camada de fuligem na parte inferior dos pistões e nas paredes da câmara, ajuste incorreto do tempo de ignição do motor de combustão, falha nos plugs de combustão, defeitos no sistema de escapamento, carga excessiva no motor, que ocorre durante o aumento rápido da velocidade. A detonação é caracterizada principalmente por uma batida metálica. Outros motivos pelos quais o motor bate: o acionamento da bomba de gasolina faz a batida, o som é alto e estridente. Em motores a diesel, a bomba de combustível de alta pressão costuma chacoalhar, a batida é sonora, soa na metade da velocidade do motor. Às vezes, a batida de toque se manifesta devido à folga da polia do virabrequim, acompanhada de vazamento de óleo. Um som abafado, que aparece imediatamente após o reparo, indica que a junta do bloco de cilindros foi selecionada incorretamente e toca o pistão. O som é muito baixo, batida de hidrocompensadores, 2 vezes menos que as rotações, devido à quebra do sistema de lubrificação, ao uso de óleo de baixa qualidade ou a canais obstruídos com sujeira. Essas batidas são ouvidas somente em baixas temperaturas e, em altas rotações, desaparecem. Em geral, a causa de batidas e ruídos no motor pode ser absolutamente diversa, devido a folgas, peças desgastadas, unidades não ajustadas. Portanto, é sempre difícil identificar o problema. Tipos de batidas.
A batida do motor é classificada pelo tipo de som em audível e abafado. A primeira aparece quando componentes feitos de metal começam a bater uns nos outros, por isso é chamada de batida metálica. Uma batida de toque com um tom metálico também é ouvida quando as peças em contato são feitas de metal duro, se movem com grande amplitude, não há amortecimento de óleo. A batida abafada e o baque no motor ocorrem se os elementos são feitos de metal macio, a amplitude do motor dos elementos que estão em contato uns com os outros é pequena, houver uma camada lubrificante de amortecimento. Se você prestar atenção à ciclicidade da batida, poderá descobrir qual dos componentes precisa de reparo ou substituição. A presença de um problema com os cilindros ou pistões é indicada pela batida do motor em proporção à rotação do virabrequim. Se houver um problema com os acessórios da unidade, a batida pode ocorrer a qualquer momento. Um som comparável a um farfalhar indica problemas com a correia dentada ou sua corrente. Os componentes do cilindro e do pistão produzem um som grave. Um ruído metálico de batida também pode ser produzido pela caixa de câmbio. Para descobrir se esse é o caso, pressione a embreagem e, se tudo ficar quieto, então o problema está realmente na caixa de câmbio. Como regra geral, em carros com tração dianteira, a batida ocorre se a caixa ficar sem óleo ou se os rolamentos ou as engrenagens estiverem desgastados. Um ruído de estrondo ao dirigir, especialmente em altas velocidades, também é um sinal de falta de óleo. Batida da corrente e do eixo de comando de válvulas. A corrente deve estar bem fixada, caso contrário, ela começará a trepidar e a fazer um forte ruído. Nesse caso, a batida no motor aparece em marcha lenta e, quando o motor é aquecido, geralmente desaparece. Como determinar se a tensão da corrente é insuficiente? Para verificar a corrente, desligue o motor e use uma chave inglesa para girar o virabrequim. Se for ouvido um clique metálico no motor de combustão interna, isso significa que a tensão da corrente está fraca e que ela precisa ser substituída por uma nova. O eixo de comando de válvulas bate quase tão bem quanto o virabrequim, com a diferença de que, se o eixo de comando de válvulas estiver danificado, a batida ocorre ao ligar o motor nos primeiros segundos e depois diminui gradualmente. Porém, se o desgaste dessa peça for grave, a batida pode continuar até que o motor se aqueça. A localização da batida é a parte superior da unidade. A batida soa na metade da frequência das rotações. Os principais motivos para isso são óleo insuficiente, presença de misturas nocivas ou partículas estranhas. A presença de hidrocompensadores representa um perigo adicional. Eles fazem com que as válvulas fiquem desalinhadas, a compressão cairá e, com isso, a potência e o consumo de combustível. Knocking de outros componentes do motor de combustão interna. A batida e o barulho dos pistões vêm do bloco de cilindros e são caracterizados por um som abafado. Também podem ser ouvidos cliques. Ocorre com mais frequência durante uma frenagem forte ou em baixas velocidades ou quando o motor não está aquecido. Quando a temperatura necessária é atingida, os pistões se expandem e a batida desaparece. A batida do pino do pistão é bastante sonora, alta, com um tom metálico. Pode ser ouvida durante a frenagem, aplicação excessiva do acelerador ou ao pressionar o acelerador. O som vem do bloco de cilindros. Problemas no pistão também podem ser detectados desparafusando as velas de ignição. Se a combustão parar quando as velas forem desparafusadas, não há carga sobre os pistões. Os pistões batem normalmente como resultado do uso constante de combustível de baixa qualidade. Os mancais de raiz batem devido ao desgaste das camisas do virabrequim. Essa batida é abafada, metálica e vem da área do cárter da máquina. É melhor ouvido quando a máquina é ligada em baixas velocidades ou durante rotações rápidas. Isso geralmente é causado pelo uso de óleo de motor de baixa qualidade ou lubrificante que não atende aos padrões especificados pelo fabricante da unidade de potência. O óleo deve ser trocado imediatamente. A batida das camisas de biela na partida do motor é quase idêntica ao caso anterior, mas é muito mais clara. Se as camisas começarem a bater ruidosamente quando as rotações do virabrequim mudarem, é recomendável ir a uma oficina mecânica, pois é provável que sejam necessários reparos. O que o proprietário do veículo deve fazer? Antes de mais nada, o motorista deve verificar o nível de óleo do motor, pois é bem possível que uma batida forte tenha surgido devido a uma queda brusca de pressão no sistema. Se não houver problemas com o óleo, é necessário determinar o que está batendo especificamente, ou seja, o local de onde vem o som, e certificar-se de que ele não vem de outras partes do veículo. Depois disso, é necessário determinar a natureza do som e tentar dar uma carga no motor. A batida sob carga pesada indica um problema com o mecanismo da manivela e o grupo cilindro-pistão. Se o mecanismo de sincronização estiver com defeito, o motor baterá 2 vezes mais que a velocidade do virabrequim, porque o eixo de comando de válvulas gira 2 vezes mais rápido que o virabrequim. O aumento da temperatura do motor de combustão interna pode intensificar uma determinada batida, porque as folgas do mecanismo da válvula aumentarão.
Depois de conhecer a natureza do som e a sua localização, decida qual é a melhor maneira de levar o carro para assistência técnica, seja por conta própria ou chamando um reboque. Às vezes, a intensidade do impacto não muda, o que indica que os elementos do motor de combustão interna estão sendo destruídos com rapidez suficiente. O problema pode ser causado por vários motivos, por exemplo, devido a um limite alto de fadiga cíclica. Além disso, a batida definidora é inicialmente silenciosa, mas depois seu volume aumenta gradualmente, o que significa que o desgaste dos componentes ocorre gradualmente. Diagnósticos. Os técnicos de manutenção fazem diagnósticos que permitem determinar a batida e sua localização com a ajuda de um estetoscópio. Esse dispositivo pode ser fabricado por você mesmo. Para isso, você precisa de uma barra de aço, a qual deve ser soldada a uma lata de ferro. O fundo desse recipiente será como uma membrana. Durante a audição, a lata deve ser colocada no ouvido e a haste nas partes do motor de combustão interna que precisam ser verificadas. A batida e o ronco estranhos no motor são divididos por sua natureza em temporários, ocasionais e permanentes. Em rotações mais altas, a batida fica mais alta, pois a carga sobre o mecanismo de sincronização e o CMM aumenta. As peças sujeitas a desgaste começam a bater mais fortemente em comparação com o funcionamento do motor em baixas rotações. Portanto, durante o diagnóstico, é necessário descobrir exatamente se o som aumenta em rotações mais altas. É problemático para um iniciante fazer isso, já que o ruído do motor abafa fortemente até mesmo uma batida. Para começar, o motorista deve se certificar de que o som vem do motor, e não de outros componentes localizados sob o capô. Ele deve fazer o seguinte: ligue o motor, pressione o pedal da embreagem, desligue a caixa de câmbio e a transmissão para que essas peças não afetem o motor. Coloque o carro no fosso de inspeção. Inspecione cuidadosamente os suportes da máquina, a bomba d'água e o alternador, pois eles geralmente são a causa das batidas. Remova todos os componentes suspeitos. Se, depois de realizar todas as manipulações, a batida ainda for ouvida, isso significa que o problema está exatamente no motor de combustão interna e em suas peças. Em conclusão, a detonação do motor é um problema sério que pode comprometer o desempenho e a durabilidade do veículo. Identificamos as principais causas, como a mistura inadequada de ar e combustível, a temperatura elevada e a qualidade do combustível. Além disso, discutimos métodos eficazes para eliminar esse fenômeno, como a manutenção regular, o uso de aditivos e a verificação do sistema de ignição. Ao adotar essas práticas, você pode garantir um funcionamento mais suave e eficiente do seu motor, prolongando sua vida útil e evitando danos dispendiosos. Acompanhe sempre as recomendações do fabricante e mantenha seu veículo em ótimas condições.